João 1, capítulo 1, verso 14 e verso 17. Vamos ler? Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, capítulo 3, verso 1 ao verso 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas, acusadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor, porque procede da boca do Senhor. Ó Pai, nesta noite nós pedimos que nesse início deste novo estudo, nesta nova série de estudos, desta nova reflexão, com base nas Tuas verdades, com base nas Tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor continue a falar conosco e ministrar a verdade sobre as nossas vidas, trabalhando com o nosso ser e nos encaminhando à luz e nos encaminhando aos Teus caminhos e à Tua vontade. Senhor, que venhamos a conhecer a graça e a verdade por meio da revelação e da ministração do Teu Espírito sobre a Tua palavra nas nossas vidas. Santificai esse tempo, Pai, para o Teu nome. Glorificai neste tempo o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e consagramos ao Senhor as nossas vidas. Dá-nos ouvidos para aquilo que o Espírito fala à igreja, Senhor. Que nós venhamos a ouvir a voz do Teu Espírito e que ao ouvir a Tua voz, o nosso coração venha a arder e queimar, Senhor, na Tua presença. Lava-nos, ó Pai, pela palavra, lava-nos, Pai, pela ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, João, na ótica do apóstolo João, na ótica do Evangelho de João,
em uma verdadeira, em uma legítima experiência com Cristo, duas coisas se destacam como as maiores evidências. Isso dentro da ótica e dentro da visão do Evangelho de João, né? Há 4 evangelhos e 4 evangelhos com óticas que se completam, né? Que se encaixam para formar uma ótica, né, completa. Na ótica de João, duas são as maiores evidências desta experiência, de uma verdadeira experiência com Cristo. No verso 14 e no verso 17, a gente vê o que são estas evidências. Ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No verso 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Na ótica de João, duas coisas se destacam numa experiência com Cristo. O quê? A graça e a verdade, o conhecimento da graça e o conhecimento da verdade. Ele disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Depois ele fala: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Na experiência de João, na ótica de João, né? Quando ele escreve, né, sendo conduzido pelo Senhor, o seu evangelho, quando ele para anotar aquilo que ele recebeu da parte de Deus, da parte do Senhor, ele fala: ele esteve entre nós cheio de graça e verdade. Nós recebemos por meio dele graça e a verdade. Por meio de Cristo, irmãos, nós conhecemos e recebemos a graça e a verdade. Numa experiência legítima, real com Cristo, estas duas coisas são sempre, né, as características, né, as evidências de uma experiência legítima com Cristo. A graça e a verdade. Não só a graça e não só a verdade. A graça e a verdade. Quem de fato conhece a Cristo sabe que é por meio da graça e da verdade. Estas duas coisas, numa experiência real, legítima com Cristo, elas andam juntas. Elas estarão sempre juntas. Hoje, nós vamos iniciar uma nova série de estudo com base no Evangelho de João, para percorrer as palavras de Cristo, buscando sempre compreender e conhecer mais o nosso Senhor Jesus através da graça e da verdade que receberemos a partir de hoje, mais e mais, através da ministração da palavra do Senhor. Olharemos para trechos, né? Não olharemos para todo o Evangelho, mas para alguns trechos que revelam exatamente a união entre esta graça e a verdade, quando nós experimentamos a Cristo. Para começarmos, vamos lá para o capítulo 3, um texto muito conhecido de todos, né? Um texto do Evangelho muito conhecido e que demonstra de uma maneira muito linda este conhecimento da graça e da verdade, essa experiência que estes homens tiveram e que muitos continuam tendo até hoje, com a graça e a verdade. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente experimenta de Jesus, a gente experimenta sempre da graça e da verdade. Então vamos lá, João capítulo 3, verso 1 e o verso 2, só para começar. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João disse que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada nesse texto e vamos ver como isso que acontece, como isso acontecia na ótica de João. Olha só, diz o texto assim: havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos. Aparece aí a história de um homem chamado o quê? Nicodemos. Havia um homem, diz a palavra, chamado Nicodemos. Quem era esse homem? O que nós podemos falar sobre ele? A primeira coisa que aparece aí é que esse homem era um fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem eram os fariseus? Quem eram? Os evangelhos colocam os fariseus da seguinte maneira, olha só, os 4 evangelhos. Os fariseus eram um grupo que, juntamente com os escribas, eram considerados naquela época, naqueles dias, os mestres da lei. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, verso 17. Eu só vou dar para vocês as referências, tá bom? Senão fica muito prolongado, se a gente ler todos os textos. Em Lucas, capítulo 5, verso 17, diz que os fariseus, juntamente com os escribas, eram os mestres da lei naquela época. Eles eram considerados os mestres da lei. Entretanto, Jesus afirma assim sobre os fariseus: sua doutrina era um fermento que contaminava. Isso está em Mateus capítulo 16, verso 6, ou Mateus capítulo 16, verso 12. Na ótica de Jesus, os fariseus tinham uma doutrina que era como um fermento que contaminava. Por quê? Porque estes fariseus eram, na ótica de Jesus, hipócritas. Isso está lá em Mateus capítulo 23, verso 13 ao verso 15. Na ótica de Jesus, a doutrina deles era um fermento que contaminava as pessoas, porque eles eram, na verdade, hipócritas. E não só isso. Porque eles também, os fariseus, desprezavam, na ótica de Jesus, a justiça, o amor, e amavam as saudações e as cadeiras nas sinagogas. Eles eram hipócritas, por quê? Porque eles desprezavam a justiça, eles desprezavam o amor e amavam as saudações de mestres nas praças e as cadeiras, os lugares nas sinagogas. E não só isso, porque eles eram também, na ótica de Jesus, avarentos e ridicularizavam os outros. Isso está em Lucas, capítulo 16, verso 14. Os fariseus eram avarentos, não eram só hipócritas, mas também avarentos e ridicularizavam, inclusive, a Jesus. E não só isso. Os fariseus também, na ótica de Jesus, diz a palavra que rejeitavam os desígnios de Deus. Eles não só desprezavam a justiça e o amor, mas também rejeitavam os desígnios de Deus. Está exatamente assim em Lucas capítulo 7, verso 30. E não só isso. Eles murmuravam, está em Mateus capítulo 9 e 34, eles conspiravam, estava em Mateus capítulo 12, verso 14, e eles acusavam a Jesus. Isso está em Lucas capítulo 6, verso 7. Murmuravam, conspiravam e acusavam a Jesus. Jesus chega a declarar assim sobre os fariseus: o interior deles estava cheio de rapina e perversidade. Capítulo 11, verso 39 do Evangelho de Lucas. Ou seja, o que a gente pode falar de um fariseu? Olha só, uma só palavra, né? Havia um homem entre os fariseus. Quanta coisa a gente pode falar sobre esse homem? Esse homem pertencia, eu não estou falando que esse homem era tudo isso aqui, mas o que eu estou falando é que esse homem pertencia a um grupo que, na ótica de Jesus, tinha uma doutrina que era um fermento que contaminava,
eram hipócritas, desprezavam a justiça e o amor, amavam as saudações e as cadeiras nas sinagogas, eram avarentos, ridicularizavam Jesus porque Jesus pregava o reino de Deus, a verdade, rejeitavam os desígnios de Deus, murmuravam, conspiravam, acusavam a Jesus e o interior deles era cheio, diz a palavra, de rapina e perversidade. Tudo isso aqui é o que os 4 evangelhos apontam sobre os fariseus. Quem eram os fariseus na história? Se a gente for buscar na história, né, nos registros históricos, a gente vai ver várias coisas sobre os fariseus. Agora, quando a gente olha para a ótica, para a visão dos evangelhos, quem eram os fariseus, a gente vê esta ótica. A gente vê esta figura. Os fariseus eram isto. Nicodemos, então, era um destes fariseus, mas não era só isso, diz a palavra. Era um homem chamado Nicodemos, e diz a palavra que ele era um dos principais dos judeus. Olha só, Nicodemos era um fariseu, mestre da lei, né? Considerado um dos mestres, eles eram considerados mestres. Mas ele não era só um mestre, ele era um dos principais mestres da lei. Um dos principais dos judeus. Nicodemos era importante. E não E era importante aos olhos dos judeus, aos olhos dos homens. Ele era um personagem, né, de importância. A palavra coloca ele como um dos principais. Em todo segmento tem os seus principais. Se, por exemplo, a gente pegar o segmento dos juízes, dos advogados, a gente tem lá os que conseguem destacar, né, os principais. Se a gente olhar hoje para o Brasil, o cenário Brasil, né, o Tribunal Federal, não é verdade? Supremo Tribunal Federal, a gente vê lá o quê? Os principais. Não é assim? Em qualquer segmento. Se a gente pegar os médicos, os doutores, se a gente pegar os jornalistas, a gente tem lá aqueles que se destacam no meio, naquele meio, como o quê? Como os principais. Era Nicodemos um desses. Continua tudo igual, não muda nada, né? Ainda é a mesma coisa, né, pai? Em todos os segmentos, né? Se eu pegar, por exemplo, até dentro da igreja, dos pastores. Aliás, mudou um pouco, piorou. Se a gente pegar até hoje, dentro da igreja, por exemplo, né? Para pegar os pastores, também hoje ainda tem, na ótica dos homens, né? Na ótica dos homens, aqueles que se destacam como os principais. Se a gente pegar os arquitetos, né? A gente tem lá na ótica dos homens aqueles que são os principais. Qualquer segmento é assim, né? Isso é uma coisa natural, normal, dentro da raça humana, né? Dentro da humanidade, dentro do mundo. Agora veja só, verso 2 disse assim, sobre esse rapaz chamado Nicodemos. Ele diz assim: este, né? Ou seja, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. Olha que interessante. O que significa esse de noite foi ter com Jesus? Esse mestre, né? Esse principal, imagina um principal falando com Jesus. A posição social dele não permitia. Um dos principais, né? Indo lá falar com Jesus, né? Bom, esse de noite foi ter com Jesus. O que significa isso? Que esse Nicodemos se achega a Jesus, né? A surdina, pela calada da noite, sorrateiramente, né? Meio que escondido. Esse homem vai lá ter com Jesus. Talvez como que querendo que ninguém soubesse, né? Que ninguém visse que este principal fosse ter com Jesus. Interessante, né? Alguns vão assim para Jesus, sorrateiramente, né? Não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém veja. Não é verdade? Conhece gente assim? Que se achega a Jesus querendo que ninguém fica sabendo? Crente 007. Tem bastante gente assim.
que vai ter com, ir lá ter com Jesus, mas quer ir ter com Jesus, né? Escondidinho, sem que ninguém saiba. Bom, muita gente assim, vai ter com Jesus, mas vai à surdina, né? Vai escondidinho, só pela calada da noite. Interessante, né? A gente está falando aqui das coisas que estão aqui, ó. Que esse homem, quem foi esse homem, o que era esse homem, o que ele fazia, o que acontecia com ele. Bom, mas o texto fala ainda mais, hein? Este homem foi ter com Jesus e lhe disse assim, olha só o que ele vai falar para Jesus. Rabi, reparam as palavras, a gente vai prestar atenção em tudo aqui. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Repara só. O que mais a gente pode falar sobre Nicodemos? Repara só. Este homem diz saber que Jesus era mestre. A palavra rabi, inclusive, significa mestre. Este homem diz saber, porque ele fala sabemos, né? Alguém mais. Saber é ter o quê? Conhecimento, ter consciência de um fato. Esse homem diz saber que Jesus vinha da parte de Deus. Olha o que ele está falando. Ele foi lá falar isso para Jesus. Ele foi lá na noite, né, na calada da noite. Este homem diz saber que Deus estava com Jesus. Calma lá. Vamos ver. É o que esse homem está falando, né? Há uma diferença muito grande, muitas vezes, no que a gente fala e na verdade. Nem sempre o que a gente fala está em acordo com o que é verdade. E vocês vão ver isso mais para frente. Esse homem diz saber que Deus estava com Jesus, porque ele diz assim para Jesus, pois ninguém podia fazer os sinais que este faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele está reconhecendo que Deus estava com ele. Ele não só veio da parte de Deus, mas Deus estava com ele. É o que ele está falando para Jesus. Tudo isso, se a gente parar aqui e falar assim, nossa, um crente, não é verdade? Para muitos é. Isso é ser crente. Foi ter com Jesus e reconheceu tudo isso aqui. Né? Isto era o que esse homem disse para Jesus lá na calada da noite. Agora um detalhe, repara só, ele diz assim, sabemos que és mestre. Ele não diz, eu sei que és mestre. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significava? Esse homem vai ter com Jesus, mas é completamente impessoal. Ele não diz eu sei. Ele diz sabemos. Sabemos. Quem é esse que sabemos? Quem sabemos? Esse homem se coloca diante de Jesus, mas não de modo pessoal, de modo impessoal. Para você entender, é como aquelas pessoas que quando vão à igreja ou vêm à igreja, quando ouvem a palavra de Deus, né, quando estão numa ministração da palavra de Deus, nunca se veem na história, só vem o outro. Nós, né, pastores, muitas vezes no atendimento pessoal, no atendimento pastoral, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa vem colocar um problema, só que ela não se coloca. Ela coloca, porque lá em casa, porque lá não sei o quê, porque lá no fulano, porque nunca ela se coloca diretamente no problema. Ela se coloca, mas ela se coloca meio que na surdina. A galera, né? Impessoal. Ela tá lá o problema, mas ela tá meio que só contemplando o problema. Ela não faz diretamente parte do problema. Ou seja, esse homem, né, vem, se coloca, mas ele se coloca de uma maneira um tanto distante, impessoal, né? Bom,
Estávamos falando o quê? Sobre receber graça e verdade, certo? É a ótica do Evangelho. De João. João disse, recebemos dele o quê? Graça e verdade veio por meio de Jesus. Eu pergunto, onde está a graça nessa história? Só até aí. Onde que está a graça? Muito bem, Sui. Diz a palavra que esse homem vai ter com Jesus e Jesus o quê? Recebe. Jesus recebe. Sabendo quem ele é. Exatamente. Jesus recebeu. Né? Onde está a graça nessa história? Jesus recebeu um homem que se apresenta à surdina. Talvez eu e você não recebamos, né? Muitas vezes. Com certeza não. É? Com certeza. Jesus recebeu um homem que se demonstrou totalmente impessoal. Foi ter com Jesus, mas foi ter com Jesus... Foi ter com Jesus assim, nós, né? Nós, coletivo, nós, Israel, né? Sabe aquele coletivo, né? Aquele impessoal bem longe, né? Nós. Jesus recebeu um homem que se demonstrou totalmente impessoal, um homem que se apresenta a ele sorrateiramente, a surdina. Jesus recebeu um homem que pertencia a um grupo de pessoas contaminados pela hipocrisia, pela avareza e perversidade. Jesus recebeu um homem que desprezavam a justiça, o amor, os desígnios de Deus. Jesus recebeu um homem que pertencia a um grupo de que murmurava, conspirava e acusava Jesus. Saber de tudo isso. Onde está a graça nessa história, irmãos? A graça está em Jesus receber pessoas que não merecem. Como eu e você. Ele é a própria graça. Onde está a graça nessa história, irmãos? Em Jesus receber pecadores. Não olhar segundo o pecado, né? A graça está em Jesus não fazer acepção de pessoas. Talvez eu e você, sabendo disso, talvez faríamos. É verdade, não é? Não faço, né? Não posso, não. Façamos, né? Faríamos nós, talvez, eu, você, vamos colocar bem assim já, né? Eu, você, nós, aqui, agora, menos impessoal possível, né? O mais pessoal possível. Bom, pois bem, agora eu pergunto para vocês, como foi que Jesus então recebeu este homem? A graça está em receber. Ele recebeu em verdade. Muito bem. Jesus recebeu esse homem tratando-o em verdade, na verdade. Jesus recebeu este homem ensinando-o, revelando-o a verdade. Você vai ver quantas vezes essa expressão se repete aí. Só nesse texto. É por isso que João diz, o verbo, a palavra, a ação de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele não desassocia isso em momento nenhum. E não pode, não tem como se desassociar isso. Muita gente ouve, né? Fala de Deus. Mas Deus quer o meu bem, Deus quer que eu seja feliz. Já ouviu isso? Quando que simplesmente olhando só para essa questão, Deus é bom, Deus é graça, a misericórdia de Deus, tal. Mas como que isso acontece? Sempre. Se não for em verdade, não. Não. A graça sem a verdade, sabe o que cai? Cai na onde? Em libertinagem. Que aí não é graça. É uma coisa que fica sem graça. Graça e verdade. Bom, vamos ver como Jesus então recebeu a Nicodemos. Alguém lê para mim do verso 1 ao verso 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratar de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Bom, Nicodemos então foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É desta maneira que esse homem chamado Nicodemos se apresenta para Jesus e se coloca, diante de Jesus, falando estas coisas. Aí verso 3 diz assim: a isto o quê? Ao que esse homem fala, Jesus então respondeu. Olha só, eu pergunto de que maneira Jesus então recebe o fariseu Nicodemos naquela noite, lá na calada da noite. Olha só, Jesus recebe ele pela graça de Deus em verdade, ele diz: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ao receber Nicodemos, Jesus revela uma das maiores e mais importantes verdades do Evangelho. No reino de Deus, só vê e só entra aquele que nascer de novo. A estas coisas, logo de cara, Jesus fala, se alguém não nascer de novo. Ele nem cita ainda, A princípio ele não cita o Espírito, ele cita depois. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não importa se esse homem for entre os homens um dos principais, se este homem for entre os homens um mestre, ainda assim, se não nascer de novo, não pode sequer ver o reino de Deus. Sobre isso, verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos não entende a verdade que Jesus apresenta a esse homem, que Jesus declara a esse homem, sobre nascer de novo e ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta e questiona, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará o homem ao ventre materno e nascerá segunda vez? Como pode? Ele pergunta. Porventura pode? E aí, versos 5 e 6, respondeu Jesus. De novo. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, agora sim, já. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus fala para esse homem sobre nascer de novo.
Jesus fala para esse homem sobre nascer da água e do Espírito. O que a palavra também chama de ser feitos filhos de Deus. O que a palavra também chama de nascer de Deus. O que a palavra também chama de novas criaturas. O que a palavra também chama de ser salvo mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está lá em Tito, capítulo 3, verso 5. Somos salvos mediante o lavar, olha a água aí, nascer da água. Lavar regenerador. É um lavar que regenera, que mexe lá no gene, que faz um gene novo. É um lavar regenerador e renovador do Espírito. Olha o nascer do Espírito aí. O Espírito é aquele que lava o ser, regenerando-o e renovando-o. Fazendo-o de novo, como Jesus disse. Fazendo ele um filho de Deus. Fazendo com que ele nasça de Deus, fazendo com que ele seja agora lavado e regenerado e renovado, uma nova criatura. Quem não nascer de novo, disse Jesus, quem não nascer da água e do Espírito, não vê e não entra no reino de Deus. Em verdade, Jesus disse, eu te digo. Em verdade. A verdade Jesus está falando assim para ele. A verdade é, Nicodemos, que se não nascer de novo, não entra. Mas eu sou um fariseu, eu sou um mestre da lei, não entra. Mas eu sou um dos principais, não entra. Não vê e não entra. Note como Jesus trata pessoalmente a Nicodemos. Nicodemos foi impessoal com Jesus. Jesus não. Jesus vai totalmente no pessoal. Jesus disse assim no verso 7. Nicodemos, não te admires de eu te dizer. Estou dizendo contigo, ele está falando. Importa nascer de novo. É como se Jesus dissesse assim para Nicodemos. Nicodemos, em verdade, eu te digo, digo para você, você precisa ainda nascer de novo. Importa que você nasça de novo. Senão, não vai ver e não vai entrar no reino de Deus. Irmãos, que maravilhoso, né? Como é que Jesus trata com Nicodemos? Jesus o recebe pela sua graça, pela misericórdia. É graça, é cheio de graça, ele era cheio de graça. João disse que o verbo habitou entre nós cheio de graça. O verbo de Deus, cheio de graça. E ele era cheio de graça. Ele é cheio de graça. Mas esta graça também caminhava juntos, de mãos dadas com a verdade. A tudo que Nicodemos falava, ele respondia, em verdade, eu te digo, Nicodemos. Tudo o que esse homem disse, ou questionou, ou perguntou para Jesus, a resposta foi, Nicodemos, em verdade. A verdade é, Nicodemos. Esse verbo é a palavra. É a própria palavra, né? Habitando entre nós, João disse, que se fez carne, a própria verdade, que se fez carne, a verdade habitou entre nós. Jesus tratou este homem na verdade. Jesus trata-nos na verdade. A graça de Deus é nos tratar-nos na verdade. A gente precisa ter isso muito claro. Note como Jesus trata pessoalmente a Nicodemos. É assim que ele faz conosco. Em verdade, Nicodemos, eu te digo,
precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. E ele também era água. Esta verdade, né? Sem dúvida. Agora olha só, continua o texto aí. Verso 9 diz assim: então perguntou-lhe Nicodemos, como pode suceder isto? Nicodemos de novo pergunta, né? São 3 perguntas. Como pode? Como pode? Porventura pode? Pode? Pode ou não pode? Já viu gente chegar para Jesus assim? Pode ou não pode? Geralmente vem assim. Mas eu pode ou não pode? Pode ou não pode? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Pode ou não pode? Hã? Pode ou não pode? Afinal de contas, pode ou não pode? Nicodemos perguntou, pode suceder isso? Como pode suceder isso? Jesus então acudiu e respondeu, verso 10, tu és mestre em Israel, não no reino de Deus. Há uma diferença muito grande em sermos mestres em Israel e sermos mestres no reino de Deus. Que diferença gigantesca, brutal. És mestre em Israel, todavia, Jesus disse para eles, não compreendes estas coisas? Irmãos, graça, Jesus recebendo este homem, ensinando este homem, revelando a este homem, né, a verdade, a quem não sabe. Um homem que não é na ótica de Jesus. Um homem que na ótica de Jesus não sabe por quê. Tu és mestre real e não compreendes? Olha, né, como uma vida sem Deus é um tanto... me fugiu a palavra aqui. Contraditória. Mestre que não compreende. Professor que não sabe. Guia que é cego. Não tinha nem água. Né? Como vivo, morto. A vida sem Deus é uma incoerência, né? Há uma controvérsia tão grande quando nós caminhamos nesta vida sem Deus, sem a presença de Deus. Que controvérsia horrorosa, né? Verdade, tu és mestre, essa é a verdade, e não compreendes. Não compreendes, esta é a verdade sobre Nicodemos. Jesus simplesmente, irmãos, aqui desmascara a Nicodemos. Quem Nicodemos realmente é. Mestre, mas que não compreende. Mestre, mas que não aceita. Mestre, mas que não crê. Olha só o que ele fala do verso 11 em diante. Em verdade te digo. De novo, hein? Em verdade te digo. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos dizia, sabemos que és mestre, sabemos que veio da parte de Deus, sabemos que Deus está contigo. Não é verdade? Era o que Nicodemos falava para ele. Foi o que Nicodemos disse para Jesus. Sabemos que és, mas Jesus disse assim, não compreendes, não aceitas o testemunho. Estamos vendo um discurso político. É interessante, né? E é interessante falar assim, ó, tenta encaixar as peças. O homem está falando assim para Jesus, nós sabemos que és mestre, nós sabemos que é vindo da parte de Deus, nós sabemos que Deus está com você, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com você. E Jesus está falando assim, mas não aceitas o nosso testemunho. E mais, hein? Olha só o verso 12. Se tratando de coisas terrenas, não me
credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Nicodemos dizia, sabemos que é. Jesus dizia, não me credes. Nicodemos dizia, sabemos que é. Jesus dizia, se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis das coisas celestiais? Na verdade, quem era Nicodemos, irmãos? Alguém que não cria, alguém que não aceitava, alguém que não compreendia. Esse era Nicodemos. Não era um discurso político. Irmãos, quem era, na verdade, este homem chamado Nicodemos? Embora ele fosse mestre, um dos principais, não podia ver ou entrar no reino de Deus. Embora ele dissesse saber que Jesus era mestre vindo da parte de Deus, não aceitava seu testemunho, não cria nem mesmo nas coisas terrenas, diz Jesus. Sobre as coisas celestiais, então, Jesus coloca assim, és mestre, mas não compreende estas coisas? As coisas celestiais não compreendem. A verdade é que Nicodemos precisava, sabe do que, irmãos? Nascer de novo. Nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer, né? E deixar de ser mestre. Tem que abandonar o mestre. Tem que nascer de novo. Nicodemos, eu não vou precisar... olha, vamos dar uma corrigidinha aí nessas coisas. Vamos dar uma arrumadinha? Não. Nicodemos, vamos... Peraí, Nicodemos, calma, Nicodemos. Não, não é bem assim, Nicodemos. Vamos lá, uma parte de cada vez, tá bom, Nicodemos? Beleza? Pegou? Captou? Não. Nicodemos, precisa nascer de novo. Precisa ser outra pessoa. Precisa ser feito de novo. Precisa ser feito do Espírito e da água. Precisa nascer do lavar regenerador e renovador do Espírito. Precisa nascer, porque o que é da carne é carne e o que é do Espírito é Espírito. Há uma diferença grotesca nessas duas coisas. Há os que são da carne e estes são carne. E não tem como ser Espírito. E há os que são do Espírito. E estes são Espírito. Jesus está dizendo isso. A verdade é que Nicodemos ainda sequer tinha nascido de novo. Nem nascer de novo ele tinha. Deixe-me dizer, Nicodemos recebeu graça de Deus em Jesus ao receber a verdade que ainda precisava nascer de novo. A graça na vida de Nicodemos foi recebida ao receber a verdade que este homem, em resumo, precisava ainda nascer de novo. João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, é por meio de Jesus. A graça e a verdade andam sempre juntas em uma experiência real, legítima, com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, irmãos, se é um encontro verdadeiro com Jesus, nós encontramos também com a graça e com a verdade. Na ótica de Nicodemos, ele era o tal. Na ótica de Nicodemos, ele era o mestre. Na ótica de Nicodemos, ele era um dos principais. Na ótica de Jesus, e na verdade, ele sequer tinha nascido de novo ainda. Na ótica de Jesus, ele ainda era carne.
Na ótica de Jesus ainda, ele precisava ser lavado, regenerado, renovado pela lavagem do Espírito. Senão, em verdade, Jesus disse, ele não podia ver, por isso que ele não compreendia o que Jesus estava falando, ele sequer ver ele podia. E ele também não poderia jamais entrar no reino de Deus. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos ter um encontro com Jesus, com a graça e com a verdade. Se quisermos andarmos com Jesus, se quisermos ver o reino de Deus, se quisermos entrar no reino de Deus, nós precisamos da graça e nós precisamos da verdade. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós temos um encontro com a graça e com a verdade. Nós reconhecemos na presença de Jesus a verdade. A verdade sobre a nossa vida, a verdade sobre quem nós somos realmente. Podemos ser mestres, podemos ser até um dos principais de Israel, deste mundo. Mas a verdade é que, em Jesus, quem será que nós somos? Porque o que define é quem nós somos de verdade na presença de Jesus. Isso é o que faz diferença. Isso é graça e isso é verdade. Irmãos, eu quero finalizar este estudo com o maior discurso de graça e verdade da história. Querem ver? João capítulo 3, verso 13 ao verso 21. Esse é o maior discurso da graça e verdade da história. João capítulo 13 ao verso 21. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Olha só. Jesus disse assim, capítulo 3, verso 13 ao verso 21. Jesus disse assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O que é isso? Verdade. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O que é isso? Verdade. Verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que este, o Filho do Homem, este que desceu de lá do céu, seja levantado também. O que é isso, irmãos? Graça e verdade. Assim importa que esse homem seja levantado, o Filho do Homem. Assim, da mesma maneira, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi uma serpente levantada no deserto. Verso 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que é isso, irmãos? Graça e verdade. Todo o que nele crê, neste que desceu do céu, neste que foi chamado de o Filho do Homem, neste que foi levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, neste, todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Isso é graça e verdade. Mas, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso, irmãos? Graça
e verdade. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é graça. E aqui é a proporção da graça. De tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Isso é também verdade. Deus deu o seu Filho unigênito, aquele que desceu do céu, para ser levantado. E para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus disse para Nicodemos: não aceitas o meu testemunho, não crês, ele diz, nas coisas que eu te digo. Mas todo aquele que nele crê, Deus deu a Jesus, Deus deu o seu Filho, o Filho do homem, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna. Quem conhece a Jesus, quem nasce de novo, a vida eterna não é uma teoria, é algo que ele tem. Nós temos. Isso é graça e verdade. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O que é isso? Graça e verdade. Deus enviou o seu Filho ao mundo. É uma verdade do Evangelho. Deus enviou o seu Filho. Jesus não caiu aqui. Jesus não veio passar férias aqui. Jesus foi enviado. Porque Deus amou o mundo, então Deus enviou o seu Filho. Deus deu o seu Filho e Deus enviou o seu Filho. Para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Para que não julgasse, né? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que é isso? Graça e verdade. Deus deu, Deus enviou o seu Filho, não para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo. Agora olha só, verso 18. Quem nele crê não é julgado. Isso é o quê? Graça e verdade. Agora olha só. O que não crê já está julgado. Por que ele não veio para julgar? Porque já está julgado. É verdade. Agora o que é isso, né? Isso é uma verdade. Aquele que não crê já está julgado. Isso é verdade. Aquele que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se não crê naquele que desceu do céu, se não crê naquele que Deus deu, se não crê naquele que Deus enviou, já está julgado. Verso 19. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse texto fala sobre verdade, na verdade. Porque ele fala sobre o julgamento. E o que é o julgamento? Esse já está julgado. O que é isso? Este que a luz veio ao mundo. E o que aconteceu? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a verdade. Esse julgar, na verdade, é uma escolha. É uma constatação. Né? Porque uma escolha deles. Escolheram, eles amaram. Eles mais. mesmos trouxeram. Sem dúvida. A luz veio ao mundo, diz a palavra. Essa é a verdade. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é a verdade. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é a verdade. Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Verdade. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Praticar o mal aborrece a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas
as suas obras, não serem acusadas essas obras más. Mas, uma vez que você se achega na luz, a luz mostra as trevas. Por isso que não se chegam. Por isso que não amaram. Porque eles amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Então, para que se chegar na luz? Vão ficar sabendo. Para pensar em Nicodemos. Quando esse homem se chegou à luz, o que aconteceu? Eis que brilha a verdade, né? Eis que a luz, ilumina-se o quadro e a verdade fica se sabendo. O que acontece com muita gente que não quer chegar para Jesus? Por quê? Porque não quer. Que a luz vai mostrar. Porque as suas obras são arguidas, né? São acusadas, são apontadas, são reveladas, são mostradas. E essa luz mostra o interior. Mostra tudo. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O que é isso? Graça e verdade. Verdade, porque quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Isso é uma verdade. Quem pratica a verdade, olha só, eu gosto, o melhor termo que a gente pode usar é a verdade. Em vez de falar, pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra, ao invés de falar, a gente pratica a verdade. Não é verdade? Melhor. Que quem pratica a verdade, pratica a verdade. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Olha isso. Por quê? Isso é graça. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Olha como é diferente. O que não se aproxima da luz não quer se aproximar porque as suas obras vão ser o quê? Né? Vão ser vistas. Agora quem pratica a verdade se aproxima por quê? Para que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas aonde? Em Deus. Isso é verdade e graça. São feitas em Deus. Irmãos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós só começamos. Hein? A gente vai dar uma sondada nesse livro atrás do quê? Da graça e da verdade. Porque nós precisamos da graça e da verdade. Que essa luz brilhe em verdade, em graça, na minha e na sua vida, e na vida daqueles que ouvem essa mensagem. Que a luz venha a brilhar e que nós venhamos a nos achegar à luz, para que as obras sejam manifestas à luz, para que a verdade seja revelada à luz, para que a verdade e a graça venham de fato ser recebidas, como João disse, porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela revelação da palavra, pela revelação da verdade. Obrigado por essa maravilhosa visão e ótica do teu servo, o apóstolo João, que contemplou, viu e anotou que por meio de Jesus vieram a graça e a verdade. Pai, nessa noite queremos declarar, eu quero declarar, que nós precisamos, que eu preciso da graça e da verdade, Senhor, na Tua presença. Nós precisamos, eu preciso, Pai,
que a verdade seja manifesta, seja revelada, para que a nossa vida, Senhor, venha se achegar, para que a minha vida se achegue, Senhor, a Ti na luz. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tão grandes verdades. Nós Te agradecemos por tão grande graça. Obrigado porque o Senhor, diz a palavra, habitou, Senhor. O Senhor se fez carne entre nós, entre os homens, cheio, diz a palavra, de graça e cheio de verdade. Dá-nos, ó Pai, desta graça. Dá-nos, ó Pai, desta verdade. Em nome do Teu Filho, aquele que desceu do céu, aquele que o Senhor nos deu, aquele que o Senhor enviou, Pai, em nome do Filho do homem, em nome do Filho unigênito, do primogênito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos revele mais e mais da graça e da verdade, a ponto de sermos cheios, a ponto de andarmos na verdade, a ponto de praticarmos a verdade, a ponto de sermos feitos, ó Pai, filhos de Deus, a ponto de sermos lavados e regenerados pelo lavar do Espírito Santo, Pai. Que esta obra, Pai, esta obra divina, celestial, seja a verdade nas nossas vidas. Pela Tua graça, pelo Teu poder, em Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra, obrigado por esse tempo, obrigado por essa série de estudos. Que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a nos guiar, Senhor. Ó grande pastor das ovelhas, que o Senhor continue a conduzir, ó Pai, este rebanho, Senhor, este rebanho aqui. E nós te pedimos, ó Pai, que aquilo que é carnal e que aquilo que é celestial seja discernido entre nós. Que aquilo que é do homem seja discernido entre nós, e que aquilo que é terreno seja discernido entre nós, que aquilo que é celestial seja compreendido, aceito, ó Pai, e crido entre nós. Nós te pedimos isso, Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Santifica, Senhor, as nossas vidas na verdade. Como diz a Tua palavra, santifica o nosso viver na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Tu és a verdade, Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Que nós venhamos a andar e conhecer mais e mais ao Senhor, que é a verdade. Abre, Senhor, o nosso coração, abre o nosso ouvido, traz cura, traz transformação, traz renovação, traz purificação. Santifica-nos nesse tempo. Precisamos, ó Pai, sermos santificados das obras más, das obras da carne, do que é do homem, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos mais e mais desta graça e dessa verdade para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser orar, fique à vontade.